Olá investidores, tudo bem com vocês? Renato Costa por aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, trago para vocês aqui uma carteira de investimento. Como começar uma carteira de investimento? Na verdade, vou estar mostrando para vocês como eu, Renato, comecei a investir, né? E essa, na verdade, é a estratégia que eu mantenho até hoje, né? Um pouquinho diferente, porque já faz alguns anos que eu faço investimento, mas se eu fosse começar hoje, eu começaria dessa mesma forma que eu vou estar falando aqui para vocês, tá bom? Então é o seguinte, se você está passando aqui no canal, curte investimento, curte finanças, mas ainda não é inscrito, então eu te convido, aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente solta conteúdo novo e também peço aí o seu like, porque o seu like é muito importante aqui para esse canal, tá bom? Só quero deixar claro que tudo que eu vou estar falando aqui dos investimentos, como eu comecei, como eu iniciei, não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda. O intuito do vídeo, o intuito do canal é trazer conhecimento e trazer informação, tá bom? Vou deixar um presente para vocês aqui na descrição, vou deixar algumas indicações de livros que aqui sim você pode estar copiando, né? Pode estar buscando esses livros para você ter conhecimento tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida financeira, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Por que eu vou estar trazendo esse vídeo hoje? Como eu falei, se eu fosse estar começando a investir hoje, eu começaria dessa forma. Pegaria esse dinheiro, né, e começaria a investir fazendo uma divisão em 4 partes, tá? E foi isso como eu comecei lá no ano de 2020. Eu já fazia alguns tipos de investimento, mas em 2020 eu comecei a levar bem a sério os investimentos, comecei a estudar e buscar investimento, buscar cada vez mais, e eu fiz exatamente dessa forma aqui. Então vamos lá, se eu fosse começar hoje, pegaria e dividiria o dinheiro em 4 partes iguais, como eu falei. Primeira parte, eu investiria numa renda fixa, eu pegaria esse dinheiro, independente se fosse uma grande quantidade ou uma pequena quantidade, pegaria 10%, né, e investiria numa renda fixa. E aonde que eu faria isso? Eu faria um investimento em um CDB, que ele procuraria um CDB que ele estivesse rendendo no mínimo 100% do CDI com liquidez diária, porque para mim poder mexer esse dinheiro a qualquer momento, tá? E também investiria num Tesouro Selic, né? Esses dois tipos de investimento, todos os dois têm liquidez diária, todos os dois rendem mais que a inflação, rendem muito mais do que uma poupança, né? E eu estou atrelado aí à renda fixa. E a qualquer momento que eu precisasse desse dinheiro eu posso sacar. Então essa renda fixa seria aí a minha reserva de emergência, tá bom? A segunda parte, pessoal, o que eu faria? Eu pegaria e investia em criptomoedas. Também pegaria 10% desse investimento, tá? Investiria onde em criptomoedas? Quais moedas eu ia investir? Eu investi em Bitcoin e em Ethereum. Por que nessas duas moedas? Porque são as principais, né? Bitcoin é o que, segundo a minha opinião, faz todo esse movimento aí nas criptomoedas. Eu acho que ele domina, ele manda nas criptomoedas, e Ethereum também aí seria a segunda opção, o segundo, digamos assim, o segundo rei das criptomoedas. Então esses dois eu investiria como eu já invisto hoje, tá? Tá curtindo o vídeo, pessoal? Então não se esquece de dar aquela moral, aquela força pra gente, seu like é combustível, dá essa força aí, seu like é importantíssimo, tá? E seguindo aqui, a terceira parte que eu ia fazer o investimento, eu ia investir em dólar, mais 10%, certo? Mas aonde? Eu ia comprar dólar, ia deixar dólar em casa guardado? Não, eu ia fazer o seguinte, eu iria abrir uma conta em uma corretora, e hoje a gente tem várias opções aqui no Brasil. Você, através do seu celular, você consegue buscar corretoras de banco ou até mesmo corretoras seguras aí, e você pode fazer investimento em dólar. E como que eu faria? E como eu fiz, né? Isso aqui, ó. Eu ia comprar ações americanas e ia comprar os REITs, né? Os REITs são aí, né, como se a gente fosse aqui, como é aqui no Brasil, né, os fundos imobiliários. Então eu investiria nessas duas opções, como que eu também faço hoje, tá? Escolheria boas empresas americanas, de preferências aquelas que pagam dividendos recorrentes, né, e os REITs da mesma forma.
Os REITs lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente no Brasil, né? No Brasil eles pagam todos os meses, lá não, né? A grande maioria paga a cada 3 meses, então eu faria essa escolha aí, certo? E depois a quarta e última etapa, a quarta e última metade aqui, eu faria um investimento mais forte na renda variável, ou seja, 70% em renda variável. E aonde que eu ia fazer esse investimento, pessoal? Aqui, ó, ações brasileiras, escolher boas empresas, né, que nós temos aqui no Brasil, elétricas, seguros, empresas de telefonia, ou seja, empresas que a gente necessita dos serviços delas, né, diariamente, tá? E também em fundos imobiliários. E aqui por quê? Por que 70%? Porque o meu foco seria aqui. Porque tanto ações brasileiras quanto os fundos imobiliários pagam dividendos. A gente sabe que os fundos imobiliários pagam todos os meses aqui no Brasil. Ações não, que pagam todos os meses são apenas algumas. Mas onde eu quero chegar com isso? Esse 70% investido aqui, eu iria realmente pegar lá no início, como eu fiz, eu pegava todo o investimento e até hoje eu faço, né? E reinvisto. Mas o meu planejamento é para futuramente viver aqui só desses rendimentos aqui, ó, viver dessa renda, entendeu? Então por isso que vai aqui 70%, tá? Então é isso aí, tá? E agora explicando um pouquinho melhor, por que renda fixa? E por que eu comecei dessa forma e por que hoje eu continuo ainda fazendo um pouco diferente, mas eu ainda sigo essa estratégia quando entra um pouco mais de dinheiro. Porque assim, pessoal, quando eu comecei, eu não comecei com muito dinheiro, eu comecei com pouco dinheiro, tá? E todo investidor, ele sempre, quando vai buscar conhecimento, ele escuta tanto de influenciadores que realmente entendem de finanças, ou aí grandes economistas, que a gente precisa ter uma reserva de emergência para realmente entrar de cabeça na renda variável. Só que quando eu comecei, eu não tinha um dinheiro para fazer uma reserva de emergência, tá? E eles indicam o quê? Para ter uma reserva de emergência, você precisa pegar o seu custo fixo, né? E ter aí pelo menos esse valor do custo fixo mensal nos próximos 6 meses. Então, digamos que lá em 2020 eu tinha um custo fixo aí de R$5.000, que era para pagar todas as contas. Em vezes 6 meses, eu teria que ter 30 mil aqui numa renda variável de reserva de emergência. Eu não tinha isso. Como é que eu ia fazer? Eu ia esperar então a montar essa reserva de emergência para depois começar a investir? Eu achei que isso não seria legal, ia demorar talvez muito, porque eu não tinha muito dinheiro nem para começar. Imagina juntar 30 mil primeiro. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento e vi que eu tinha essa possibilidade de começar com uma reserva de emergência e ao mesmo tempo fazer investimento em outras áreas. Então foi isso que eu fiz, tá? E é o que como eu falei, o que eu sigo hoje ainda. Quando eu recebo um pouco mais de dinheiro lá, quando chega agora final de ano, a gente ganha algumas bonificações da empresa, ou quando atinge algumas metas, que entrou uma grana a mais, eu faço essa divisão aqui. 10% renda fixa para fortalecer a minha reserva de emergência, 10% em criptomoedas, né, porque eu acredito que isso aqui é o futuro, 10% em dólar porque realmente é diversificação e é realmente aqui você ter uma outra moeda, é segurança, é proteção, e 70% aqui pensando aqui na aposentadoria futura, tá? Então é isso que eu faria se eu fosse iniciar hoje, e é o que eu faço ainda quando eu recebo um pouco mais de dinheiro, como eu falei. Mas no meu dia a dia, no meu investimento mensal, porque eu invisto todos os meses, né? Às vezes semanal, às vezes cada 15 dias, mas não falha um mês sem eu fazer investimento. Quando eu iniciei, eu fazia essa divisão aqui. Quando era muito pouco dinheiro, eu iria controlando. E hoje, né, o que acontece? Hoje eu faço um rebalanceamento de carteira. Muitas vezes, se eu vou lá investir, não tenho muita grana, ou muitas vezes só quero rebalancear a carteira, vejo que talvez o dólar está barato, então poxa, vamos de dólar. Ou às vezes se as criptomoedas estão baratas, né, caiu, teve uma oportunidade, vamos de criptomoeda, tá? Ou às vezes se tem ações daqui, fundos imobiliários, né, vai ter ali que eu consigo ver que é uma oportunidade, vou de fundo imobiliário, vou aqui de ação, vou aqui, né, investindo 70%.
Ou muitas vezes, se não vejo oportunidade em criptomoedas, não vejo oportunidade de dólar, nem aqui nas ações e nos fundos imobiliários, cara, fortaleço aqui a minha renda fixa. Mas, como eu falei, isso a gente vai rebalanceando. Mas quando entra uma grana a mais, aí realmente faço essa divisão. Eu fiz isso, deu muito certo para mim. Se você tem condições muitas vezes de ter uma renda fixa, ter uma reserva de emergência para depois investir, perfeito, faça isso. Mas se você não tenha, você também pode estudar, pode buscar conhecimento e também pode começar dessa forma como eu comecei e a forma que eu venho fazendo até hoje. Essa é a minha estratégia, no qual aí eu venho montando e cada vez mais crescendo a minha carteira de investimento, tá bom? Agora, pessoal, eu queria ouvir, na verdade, a sua opinião. O que você achou? Como você começou? Se você também tem a sua estratégia, compartilhe comigo, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, tá bom? Mais uma vez, se você curtiu o vídeo, peço o seu like é importantíssimo aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito e está saindo do vídeo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo, receber mais informações igual a essa. E olha só, aqui em cima tem mais um vídeo aqui, né, que a gente acabou de gravar aí na última semana, que pode ser bem importante, bem interessante aí para você também. Um abraço, fique com Deus.